Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Never Going Back e Nerd WandaVision, começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando Raiz e Nutella de hoje, Never Going Back é um filme de 2018 e foi o primeiro longa-metragem, né, que o ator Julian Hilliard fez em sua carreira. Não é a primeira obra audiovisual, ele tinha feito um curta-metragem antes, em 2012, mas vamos focar no mais importante, que é o longa. E o WandaVision, claro, é o trabalho mais recente dele. E Julian Hilliard interpreta ninguém menos do que Billy Maximoff, um dos filhos da Wanda. E, obviamente, nós vamos analisar aqui o séries finale de WandaVision. Antes de chamar a vinheta, só uma observação. Ainda bem que você não falou do curta-metragem, porque se foi em 2012, esse moleque tem no máximo 10 anos, ele era um bebê no curta-metragem. É, provavelmente ele era o bebê do curta, né? Só pode ser. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Eu! Gostei. Só digo isso, gostei do final. Sim. Gostei bastante, mas vamos tirar o elefante branco da sala. Vamos. Todo mundo que teorizou tomou no rabo, basicamente. Todas as teorias foram para a vala. Todas as teorias foram para a vala. Sem exceção. Não tem Mephisto, o Pietro... Não, do Pietro... Não, desculpa. Não, eu já vou começar criticando. Vamos. Eu queria entrar nisso. Deixa eu criticar antes de elogiar. A Marvel fez a gente de trouxa. Pra caraca, era uma piada só. É, beleza. Mephisto é especulação. Especulação, a galera sonhou demais. Sim. Ele viu o diabo onde não tinha. Basicamente foi isso. Mas, com o Pietro... Sim, por que escolheu o Evan Peters? Podia ser qualquer outro ator ali. Qualquer um. Tudo isso pra fazer uma piada de pinto. É porque... vamos lá, gente. Deixa eu já contextualizar, porque eu quero tirar o ódio de dentro de mim. O Evan Peters, que interpreta o fake Pietro, né? O Fietro. Ele realmente é uma pessoa normal de Westview, uma pessoa que mora lá. Inclusive, ele é o Ralph, né? Que é o Ralph que a Agatha Harkness, né? A Agnes fala desde o primeiro episódio. Sim. Pelo que eu pude compreender, a Agatha, ela se apossou da casa do Ralph porque era a casa que ficava do lado da Wanda. Então ela ficava mais próxima da Wanda e meio que ela fez o Ralph de refém. Ele ficou preso, tipo, no sótão, no porão, sem fazer nada, realmente sem utilidade, até que ela arranjou uma utilidade pra ele, que foi fazer ele interpretar, né, o Pietro Maximoff, que é o irmão da Wanda que morreu. Sim. E o ator que interpreta o Ralph é o Evan Peters. Só que o nome dele é Ralph Bonner. Bonner, a tradução de Bonner é ereção. Ai, meu pai. E Ralph, se você parar pra pensar, Ralph é muito parecido com a pronúncia de Ralph, com H. Ou seja, o nome dele em português é meia ereção. Resumindo, o nome dele é Ralph Meia Bomba. Exato. É isso. Eu até vi um meme, tem uma cena do Vingadores Guerra Infinita, que o Tony Stark se esforça pra bater no Thanos, e o Thanos até sangra, né? Assim ele diz, todo esse esforço, né, pra tirar uma gotinha de sangue de mim. Aí o meme é, todo esse esforço pra fazer uma piada com ereção? Eu falei, sabe, sério, mano. Aí, não, os memes são maravilhosos. Eles pegaram um print da série do Demolidor, mostraram ali o Charlie Cox, né, com a roupa do Demolidor, tipo a roupa do Matt Murdock, melhor dizendo, o terninho, o óculos do Matt Murdock. Aí imagina nessa cena aparecendo em Homem-Aranha 3, né, ele se apresentando para o Peter Parker dessa forma: olá, eu sou o seu advogado, Peter Parker, eu sou cego, estou de bengala, tenho poderes, mas meu nome é Richard Peacock.
Tipo, o cara, ele foi o Mercúrio, ele foi o Pietro Maximoff ali, mas ele é o Ralph Bohner. A mesma coisa, ele não vai ser o Matt Murdock, ele vai ser um nome aleatório, o Richard Peacock. Aí já começaram a aumentar a piada. Descobrimos, Tobey Maguire foi contratado pra ser o... tipo, Oswaldo Dickinson, e ele vai se vestir de Homem-Aranha por uma única cena e depois desaparecer. Entendeu? Já estão achando que vai ser essas coisas. Enfim, tirando aí, já tiramos o elefante branco da sala. Só complementando o seu elefante, só complementando ele, realmente foi assim, uma brochada mesmo, né? Como eu diria, meia bomba. Eu acho que meia bomba já foi até muito. Porque Exato. assim, daria pra eles fazerem qualquer outra coisa, né? Eles poderiam colocar, como você disse, outro ator pra fazer uma função parecida, ou até mesmo coloca o Aaron Taylor-Johnson, né? E mostre que foi um encantamento dela que mudou a cara do vizinho, entendeu? Daria pra fazer tanta coisa, mas não, né? Fizeram desse jeito, a gente só ficou na expectativa de ter já um multiverso aberto ali, de leve, mas não teve nada. Exato, fizeram a gente sonhar. Eu li umas teorias que eu achei até interessante, porque ficou muita ponta solta no final ainda. Eles não resolveram todas as questões. Sim. E eles relembraram do episódio 4, em que o Jimmy Woo, ele diz que tem um contato do FBI que está dentro de Westview e eles não conseguiram mais falar com ele. Eles falaram, nós temos aqui uma testemunha do FBI que estava em Westview e perdemos o contato com essa testemunha. Todo mundo especulou quem é essa testemunha, a testemunha nunca apareceu. Sim. Tem gente especulando que a testemunha é o Ralph Bohner e que o Ralph Bohner é o nome falso que ele deu pra Mônica Rambeau, justamente pra não se entregar, e que talvez ele possa ser sim o Pietro. Aí eu já acho que é sonhar demais. Mas, não, né, demais. quem sabe, porque realmente foi uma ponta solta que ficou. Mas vamos falar do episódio em si. Vamos. O episódio começa do exato ponto que o episódio anterior termina, com a Agatha criando os filhos da Wanda em rédea curta. Exatamente desse ponto. E ele é muito rápido. Acho que uma crítica que eu tenho a esse episódio, assim, em termos de estrutura, é que ele foi muito rápido. Eu achei que as coisas aconteceram e dá pra ver que eles estavam correndo pra terminar. Enfim, e logo na sequência aparece o Visão branco. Sim. E a Wanda até fica confusa, né? Caramba, Visão é você mesmo. Eu acho que ela tava, no caso, se referindo ao corpo do Visão, que ela já tinha perdido as esperanças de ver o corpo do Visão funcionando. Aí ela vê funcionando e fala, nossa, é você mesmo, só que ele começa a esmagar a cabeça da Wanda. Esmagar. Eu desconfiei que já ia acontecer isso na hora que aparece ele fazendo isso. Exato. Até que aparece o Visão da Wanda, né? O Visão que nasceu da dor da Wanda e começa a lutar com o Visão branco. E temos a luta entre visões. É basicamente Sintozoide versus Sintozoide e bruxa versus bruxa. Isso aí. E as lutas foram muito bem coreografadas, muito bem feitas, especialmente a do Visão versus Visão. Eu gostei da luta entre eles, porque mostra como seria a luta de duas pessoas, duas criaturas que conseguem ficar intangíveis. Então eles estão se atravessando o tempo inteiro. O soco atravessa a barriga de um Visão, aí o outro vai dar o soco e também atravessa a cabeça dele. Então é como se eles não conseguissem encostar um no outro. Eles tivessem que aproveitar brechas, né? Pequenas brechas pra conseguir concretizar a luta. E já a luta entre as feiticeiras é mais na base da magia mesmo. Sim. Em paralelo temos o arco das pessoas que estão do lado de fora, né? Da espada, que não é tão abrangente assim. Eles basicamente estão procurando uma oportunidade de entrar em Westview, até que eles encontram em determinado momento. E Nariz, eu achei legal porque a Agatha, ela... Digamos que a Agatha ela deu nome aos bois. Como assim? Ela falou o que é aquele livro que tava lá no porão da casa dela, e ela nomeou Darkhold, que é um livro que existe nos quadrinhos, que se eu não me engano é Tomo Negro aqui no Brasil o nome dele. E mais uma vez volta ao que eu disse no podcast passado. Sabe quem criou o Darkhold? Quem? O demônio Kiton. Nós falamos desse demônio no episódio passado. Sim. Que ele preparou a Wanda pra justamente ser capaz de fazer a magia do caos, porque ele é o criador da magia do caos e etc. E sabe qual é a outra função do Darkhold nos quadrinhos? Qual?
ele tem ele tem a função primordial dele é abrir portas para outras dimensões, o que pode ser muito importante para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, esse livro. Totalmente. Ainda mais porque esse livro não foi eliminado e já chegaremos nele. E sabe o que o Darkhold foi também responsável nos quadrinhos? Basicamente por quase tudo que é sobrenatural que existe no mundo, o Darkhold foi o responsável, nasceu do Darkhold. Inclusive, sabe o quê? O quê? Vampiros. Olha aí. Os vampiros nasceram do Darkhold nos quadrinhos. E sabemos que em breve teremos o filme do Blade, o Caçador de Vampiros. Talvez uma das explicações do porquê os vampiros existem há séculos, talvez, né? Venha do Darkhold, que é um livro milenar. Sim. Então, esse livro, escreve o que eu tô falando, ainda vai ser muito importante para o futuro do universo cinematográfico da Marvel. E eu gosto de algumas pequenas referências desse episódio. Eu gosto muito do Mágico de Oz, né? Do filme original do Mágico de Oz. Tem uma cena muito clássica que já tem muita gente comentando a respeito, mas na hora eu peguei essa referência, que é quando uma casa cai em cima de uma das bruxas do Mágico de Oz e fica só os sapatinhos dela do lado de fora. Acontece a mesma coisa com a Agatha, só que é um carro que é jogado na cara da Agatha e fica só as botas dela sobrando pra fora do carro. Sim. Eu adorei. Na hora eu falei, será que é uma referência a Mágico de Oz? Aí eu fui ver outros vídeos, muita gente falando dessa referência a Mágico de Oz, o que eu achei fantástico, porque, repito, são duas bruxas lutando entre si. E Nariz, falando mais um pouco do embate entre os Visões, eu gostei como esse embate terminou. Porque terminou na lógica. Não, foi muito legal, porque você vê que eles estão na porradaria, daí até que chega um momento que um faz um questionamento pro outro, e a resposta do outro faz, opa, peraí, fala-me mais sobre isso. É tipo isso, sabe? Vamos pra um outro tipo de diálogo. O Visão que é o fruto da Wanda, ele fala sobre o paradoxo do navio de Teseu. Eu achei interessante porque, basicamente, o paradoxo do navio de Teseu, de acordo com as palavras do Visão, eu fui dar uma pesquisada sobre isso, é que, tipo, imagina que você tem um navio inteiro de madeira, aí você vai lá e começa, as madeiras vão ficando podres desse navio, e você troca as tábuas deste navio por outras tábuas novas. Até que você chega ao ponto de substituir todas as tábuas desse navio. Todas. Só que com as tábuas podres, as tábuas que você retirou desse navio, você constrói um navio novo, substituindo, tirando a parte podre das tábuas podres, né? Só que você constrói um navio novo. Então fica 2 navios. O navio de Teseu com as madeiras novas e um navio aleatório construído por outra pessoa, porém que foi construído com as madeiras que pertenciam ao navio de Teseu. Aí vem o questionamento: o navio de Teseu com as tábuas novas ainda é um navio de Teseu, mesmo tendo todas as tábuas tendo sido substituídas? E o outro navio que foi construído por uma outra pessoa que não é o Teseu, porém foi feito com as madeiras podres que pertenciam ao navio de Teseu, o outro navio é o navio de Teseu também? Aí gera aquela dúvida que ou nenhum dos dois é o navio de Teseu, porque a madeira foi 100% substituída, e o outro porque não foi Teseu que construiu o outro navio, por mais que a madeira tenha sido do navio original. Os dois são os navios de Teseu, porque o Teseu ainda é o dono do navio, mesmo ele com as madeiras novas, e o outro porque foi feito com as antigas madeiras que pertenciam ao navio de Teseu. E é muito interessante essa indagação, porque eles estão discutindo entre si, afinal de contas, quem é o Visão? Qual que é o certo? Qual que é o verdadeiro? Aí o Visão fala, por que não, nós dois não somos o Visão? Aí ele usa justamente essa metáfora do navio de Teseu. Aí até o Visão Branco diz, você é o Visão porque você acredita ser o Visão. E você é o Visão porque você tem as partes do Visão, né? As partes físicas do Visão. Eu acho interessante porque um dos protocolos do Visão Branco era matar o Visão. Sim. E ele fica confuso em como proceder com isso, porque ele fala, mas peraí, ele é o Visão? Ou ele não é o Visão? Ou o Visão sou eu? Eu mato ou não mato? O que eu faço? Como que eu devo proceder? Ou seja, então a luta terminou com uma questão filosófica entre ambos os Visões. Sim. E eu acho interessante porque o Visão da Wanda, ele
conseguiu destravar todas as memórias do Visão Branco. Sim. Quando ele tem todas as memórias destravadas, ele se lembra de tudo, ele conclui dizendo: eu sou o Visão, e sai voando e vai embora, deixando o Visão da Wanda dentro da biblioteca, né? Porque a luta acontecia em uma biblioteca. Sim. Aliás, isso é uma outra... Eu não sei dizer se é uma ponta solta, porque eu acho que é só um gancho. Não acho que é uma ponta solta. É um gancho para o futuro. Onde esse Visão Branco vai ser desenvolvido, eu não sei. Pode ser em Doutor Estranho, pode ser numa dessas eventuais séries que a Marvel tá fazendo, ou em algum outro filme. O que importa é que existe um Visão que recuperou todas as suas memórias. Só que eu acho, Nariz, que esse Visão não tem os sentimentos. Não, ele só tem as memórias. Também Exato. concordo com isso. E vale constar que nos quadrinhos, o Visão Branco, ele é exatamente isso. Um Visão que tem todas as memórias, porém não tem os sentimentos. Porque eu acho que se ele tivesse os sentimentos, ele não teria ido embora. Ele teria voltado pra ajudar a Wanda. Exato, eu também concordo com isso. Porque tanto que eu até falei assim, ele saiu daí porque ele foi ajudar a Wanda. Não, daí aparece o Visão que a gente viu durante a série inteira, ele do lado da Wanda e o Visão Branco desaparecido. Exatamente. E mais uma vez, essa discussão entre os dois, Nariz, serviu só pra deixar claro que ambos são Visão. Sim. Inclusive, o Visão que nasceu de dentro da Wanda. Entendeu? Ele não deixou dúvidas disso. E eu acho interessante, Nariz, que na luta das bruxonas, né, a Wanda, ela entra dentro da mente da Agatha. Numa cena muito parecida com Vingadores Era de Ultron, da mesma forma que ela faz todos os Vingadores enlouquecerem, sabe? Ter visões do passado. Ela fez a mesma coisa com a Agatha. E nesse momento, todas as bruxas de Salem, acontece algo que a própria Feiticeira Escarlate não esperava, a própria Wanda não esperava, porque eles voltam a uma memória do passado, mas é como se a memória tivesse ido contra a Wanda, que usou a memória pra ir contra a Agatha. Sim. Então ela não esperava por isso. Só que tudo isso que tá acontecendo, elas estão basicamente dizendo que a Wanda, ela é uma bruxa sim. Que ela é o que já havia sido especulado antes, a milenar Feiticeira Escarlate, né? Uma entidade destinada a destruir o mundo. Sim. É isso que elas dizem. No episódio anterior, que mostra as bruxas de Salem, quando a mãe da Agatha tava soltando uma magia contra a filha dela, uma luz apareceu na cabeça da mãe da Agatha, que lembrava muito uma coroa de energia. E o mesmo aconteceu com a Wanda. Apareceu uma coroa de energia vermelha na cabeça dela, e quando ela saiu do transe, né, digamos que ela sugou o poder de volta para o seu corpo, porque a Agatha deixou claro que um dos poderes dela é justamente roubar o poder dos outros, né, a energia dos outros. Ela tava roubando o poder da Wanda. Sim. E quando a Wanda retorna, ela retorna com seu uniforme maravilhoso de Feiticeira Escarlate, com direito à tiarinha da feiticeira, que eu achei lindo. Um dos melhores uniformes do universo cinematográfico disparado. Uma excelente adaptação dos quadrinhos, moderno e ao mesmo tempo fiel. A Feiticeira Escarlate precisava de um uniforme assim. E sabe a frase, o feitiço virou contra o feiticeiro? Foi quase isso que aconteceu. Porque a Agatha havia ensinado a Wanda que as runas que estavam dentro do porão dela permitiam que só a feiticeira que fez as runas usassem a magia. Qualquer outra pessoa detentora de magia não era capaz de usar o poder ao redor dessas runas. E a Wanda, ela cria as mesmas runas, só que no campo de força do Rex. Sim. E a Agatha não consegue usar os seus poderes mágicos. E dá pra ver a hora que a Wanda tá fazendo essas runas, porque ela começa a atirar as energias e a outra vai desviando, sabe? Como se tivesse fácil de escapar. E nessa, você vê a energia da Wanda explodindo, né, no Rex. Vai explodindo num canto do Rex, explodindo no outro canto, explodindo no outro canto. Daí quando a Agatha, depois que a feiticeira tá bem cansada, quando ela vai atacar, ela não consegue, não sai magia nenhuma. E é aí que a Wanda fala, você me ensinou e eu aprendi, tá aí. Exatamente, por isso que eu disse, o feitiço virou contra o feiticeiro, no caso a feiticeira. Mas, Nariz, a estrutura da luta foi muito bem estabelecida, porque depois que o Visão derrota o outro Visão, né, o Visão Branco,
ele volta e os filhos da Wanda voltam também. Sim. Então, eles dividem as funções, sabe? Sabe os Incríveis? Lembrou muito uma cena dos Incríveis. Total. Em que a família se junta pra derrotar os inimigos. Até a leitura da câmera, o jeito que a câmera mostra a família, que ela vem assim meio que deslizando por baixo e pá, e mostra a família, todo mundo em posição de luta. Exatamente, foi muito legal. E o Billy e o Tommy ficaram responsáveis pelos agentes da espada, né? O Billy meio que controla a mente dos agentes da espada, eles congelam e o Tommy vai lá com a super velocidade e tira as armas dele. E o legal dessa cena é que, mais uma vez, a Mônica Rambeau, ela participou desse momento, ela protege os filhos da Wanda de receberem tiros do Hayward, né? Do diretor da espada. E ela fica meio que intangível também, ela fica transparente, as balas passam por dentro dela e elas perdem a força. Sim. Eu achei muito interessante essa demonstração de poder da Mônica Rambeau, que creio eu que vai se chamar Photon no universo cinematográfico da Marvel. Porque foi um trabalho em equipe muito interessante entre eles. E eu gosto também, Naris, como que a Wanda, ela derrotou a Agatha. Principalmente porque ela não matou a Agatha, ela não derrotou ela de vez. Sim. É uma vilã que ficou guardada para o futuro. Ela transformou a Agatha em Agnes. Sim. Ela fala, você quis assumir o papel de vizinha encrenqueira, né? Da vizinha bisbilhoteira? Então você vai ficar presa nesse papel até quando eu quiser. Eu achei isso muito interessante. E foi legal porque, a gente, sabendo como vai terminar a série, né, que a gente vai acrescentar aqui ainda, você vê que a Agnes, querendo ou não, ela é a única que ficou ali sob o poder da Wanda e vai ficar daquele jeito. Exatamente. Mas a Agatha, ela trouxe uns questionamentos interessantes, porque a Wanda, ela estava se recusando a acreditar que estava fazendo mal para a população de Westview. E tem uma cena muito boa, um pouco antes da treta das duas de verdade, em que a Agatha, ela começa a tirar o controle da Wanda de todas as pessoas de Westview, e é quando ela percebe que, na verdade, ela estava torturando essas pessoas. Sim. A Agatha até diz, heróis não torturam pessoas. E a gente vê o completo desespero nessa cidade. E a Wanda se toca, né, no mal que ela causou. Inclusive, ela até desfaz o Rex para essas pessoas conseguirem ir embora. E aí que a gente vê uma cena que eu acho muito dramática, que enquanto ela desfaz o Rex para as pessoas irem embora, tanto o Visão como o Billy e o Tommy, eles começam a se dissolver. Sim. E a Agatha deixa claro que ela tem uma escolha. Ou ela salva a população de Westview, ou ela salva a vida da sua família. Que eu achei muito bem executado todo esse momento, todo esse ar. Porque realmente é uma decisão complicada. Sim, ela vai ter que escolher entre perder de novo os amores da vida dela, ou em salvar a população de uma cidade que ela mesma colocou de refém. Exatamente. Vale deixar claro que tanto o Visão como o Billy e o Tommy, eles nasceram de verdade. Eles têm sua própria consciência, eles têm sua própria vida. Eles não são ilusões da Wanda. Eles foram criados naquela realidade, eles são frutos daquela realidade, mas eles têm livre-arbítrio, eles têm vida própria. Então, querendo ou não, é matar uma vida, é tirar uma vida também, fazer o Billy, o Tommy e o Visão, né, o Visão que ela criou, deixar de existir. Então, existe algo mais complexo por trás. Repito, não é uma ilusão. Ela deu vida a essas pessoas. E, Nariz, antes de partir por final, de fato, eu quero só fazer uns adendos, algumas pequenas críticas. Eu realmente acho que eles ficaram sem tempo. Porque, por exemplo, o papel da Darcy nesse último episódio foi ínfimo. Ela serviu só pra bater com a van, que ela tava lá há 3 episódios presa praticamente dentro daquela van, pra evitar que eu acho que foi o Hayward fugisse. Eu acho que foi ele. Foi isso mesmo. Pra passar um ups, sabe? Parece que você vai ter que resolver isso na prisão, né? Algo assim, pra fazer uma piadinha. Ela desapareceu de vez. Inclusive, mais pra frente, eles perguntam cadê a Darcy. Eles falam, a Darcy não quis ficar porque ela não queria fazer a parte da papelada. Então ela foi embora logo, mas ela nos deixou um presente. Aí mostra que o Hayward foi preso, né? Mas porra, não teve uma conclusão de arco pra Darcy. O Jimmy Woo ainda teve.
Menos, também esperava um pouco mais, mas teve. Teve lá, que eu acho interessante, eu acho que o fato do Jimmy Woo ser um mágico, eu acho legal, porque ele conseguiu se livrar da algema. Ele tava preso, o Hayward, antes de ser preso, ele tinha deixado o Jimmy Woo algemado. O Jimmy Woo jogou um verde, dizendo que o FBI tava chegando. Sim. E ele conseguiu, no melhor estilo MacGyver, né, se soltar da algema com um clipe. Foi tipo um clipe, algo assim. Eram clipes, mas é só um comentário muito, muito besta que eu fiz aqui até, né, que a gente tem que sempre relevar algumas coisas. Ele pega um celular da mesa, quando ele se solta com o clips, ele pega esse celular e esse celular não tinha senha, né? Tava destravado. É, realmente. Eu não sei se era o celular dele, se ele pegou o celular dele ou se ele pegou o celular de alguém. Mas realmente foi muito fácil, ninguém usa senha, né, nesses filmes. O cara que é um chefão, por exemplo, lá da espada, não tem senha no celular, né? Exato, mas assim, eu não sei se era o celular do Hayward. Ele pega um celular, pode ser o próprio celular dele, o Jimmy Woo, pode ser o próprio celular dele. Mas eu achei engraçado, Nariz, que quando ele se solta, ele fala, floreio. Não sei se você lembra do episódio 2, quando o Visão, ele come um chiclete. O chiclete, ele fica preso nas engrenagens dele. E ele e a Wanda, eles vão fazer um concurso de mágica. Sim. No qual ele é o Ilusão, né? Illusion, ele é o Ilusão. E a cada 5 minutos, o Visão, ele faz uma mágica lá, uma mágica fake. Ele fala, floreio! E depois que o Jimmy Woo se solta da algema, ele grita, floreio! É, uma referência ao que ele viu, né? Da série da... Eu achei maravilhoso. Muito bom. Agora vamos falar do final em si. Uma coisa que nós falamos muito no episódio passado é como WandaVision é uma série sobre luto, sobre perdas, da Wanda aprendendo a lidar com a sua própria dor. E a última cena resume isso de forma magistral. Ela, de fato, sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e decide acabar com o Rex. Só que o Rex, ele não desmorona. O Rex, ele vai diminuindo. Vai encolhendo. Vai encolhendo. Voltando exatamente. para a Wanda. É tipo isso. É como se voltasse para a Matriz. Isso. E a Matriz é a casa da Wanda. Sim. E as coisas vão voltando ao normal. Westview volta ao normal. As pessoas que ainda estavam presas em Westview são soltas, né? Só que a forma visual que a Marvel arranjou de mostrar que o fim de tudo, né, do universo da Wanda, da família da Wanda estava chegando, foi muito interessante, porque a gente sabia que conforme o Rex encolhia, mais próximo do fim, o Billy, o Tommy e o Visão estavam. Sim. E ela tem uma frase muito linda, que ela olha pros dois filhos, ela bota os dois filhos pra dormir, como se fosse um dia normal, né, um final de dia normal, né, um começo de noite, e fala, obrigada por vocês terem me deixado ser sua mãe. E fecha a porta. E ela tem uma despedida com o Visão. O Visão pergunta pra ela o que ele é. Afinal de contas, o que eu sou? Ela diz, você é o que restava dos fragmentos da joia da mente que ainda estavam dentro de mim. Você é a minha dor. Você é o meu luto. Você é a minha esperança. Mas acima de tudo, você é o meu amor. É, foi muito Cara, bonito. é muito foda essa frase. Sim. Tipo, literalmente, né? Ele nasceu de tudo isso. Verdade. E aí ele diz... Aí ele beija a Wanda, só que ele não dá tchau, ele não dá um adeus. Ele fala um até logo. E aí ele diz... Eu já fui uma voz sem corpo, um corpo sem ser humano, e atualmente eu sou uma memória. Não vejo a hora de descobrir o que eu vou ser a seguir. É, e que é praticamente a leitura do que vai ser o Visão Branco, né? Exatamente, mas eu adorei isso, ele se resumiu, verdade, ele começou sendo uma voz sem corpo, ele era o Jarvis. Sim. Eu achei muito foda. E aí, e a despedida, de fato, a cena visual do Visão sumindo é muito bonito, E ele desaparece, né, quando ele é construído pela Wanda, mostra tipo como se fossem veias se construindo, sabe? A veia, a carne, e mostra o processo oposto, né? Dele se desfazendo. E só um adendo que eu esqueci de acrescentar. Na luta dos dois Visões, quando ele libera as memórias do Visão branco, uma luz amarela aparece na testa dele. Sim. Será que não pode ter sido uma forma, já que a própria Wanda admite que o Visão nasceu dos fragmentos da joia da mente que estavam dentro dela,
será que o Visão da Wanda não pode também ter transmitido, nem que seja um pouco desses fragmentos para o Visão Branco? Eu acho que sim, porque eles deram muita ênfase, né, na hora que mostram a joia na cabeça do Visão Branco. Ela tava numa outra que não cor, é uma né? joia, né? Não é uma joia, é só tipo uma tela. É uma tela, é como sabe? se fosse um chip, né? No local onde fica a joia no Visão tradicional. Exato. Então, nesse lugar que tem tipo um chipzinho, quando ele soltava a energia, era uma energia azul, né? Isso. E na hora que ele tá passando todas essas memórias, tem um lapso ali que dá uma amarelada e viram vários risquinhos amarelos como se tivesse entrado dentro desse Visão branco. Então pode sim ter passado alguma coisa pra ele, não sei dizer. Exato. E após isso acontecer, a Wanda tem um último diálogo com a Mônica Rambeau. E a Mônica, ela entende a Wanda. A Mônica diz que provavelmente, se ela tivesse o poder que a Wanda tem, ela usaria pra ressuscitar a mãe dela. Qual de nós, se pudesse fazer isso, não ressuscitaria algum ente querido que faz muita falta? Sim. Como o próprio Visão diz, o luto é o amor que perdura. O amor perdura. Então, se a gente tiver a chance de trazer o amado ou a amada de volta, mãe, pai, vô, vó, como julgar a Wanda por isso? Ainda mais porque ela fez tudo sem querer. Sim. Eu acho muito legal esse diálogo. Eu acho muito significativo, sabe? Eu gosto muito da presença das mulheres nesse último episódio. A própria Agatha, antes de morrer, ela... Que não morreu, na verdade, né? Que não morreu, exato, perdão. A própria Agatha, antes de virar Agnes novamente, quando o exército do Hayward está entrando dentro do Rex, ela diz... Eles sempre vão arranjar uma forma de nos perseguir, independente do século. Na minha época, eles me perseguiam com tochas e com forcas. Hoje em dia, com armas, sabe? Sim. Quer dizer, eles nunca vão deixar a gente ser quem nós somos. Eu acho muito legal o que a Agatha diz. É muito significativo. E agora, Nariz, vamos às cenas pós-créditos, tá? Sim, que a Wanda foi embora, né, da cidade. Ela sai voando, vai embora e acaba a série. Daí agora tem 2 cenas pós-créditos. As duas muito importantes para o futuro da Marvel, diga-se de passagem. São 2 ganchos. Exato. A primeira envolve a Mônica Rambeau. Ela é chamada para um teatro para conversar com uma agente do FBI. E essa agente do FBI se revela ser uma Skrull, que está lá o tempo inteiro. E ela fala que um grande amigo da mãe dela quer falar com a Mônica Rambeau. Tem tipo uma missão pra ela e ela aponta pra cima, dando a entender que é uma missão no espaço. Sim. E quem é que está no espaço e é um grande amigo da mãe da Mônica Rambeau? Nick Fury. O Nick Fury, entendeu? E... tem 2 possíveis futuros. O Nick Fury, ele vai ser protagonista de Invasão Secreta. Eu acho que isso é um gancho tanto pra Capitã Marvel 2 como pra Invasão Secreta. Concordo. Aliás, inclusive o fato de uma Skrull ser uma agente do FBI é muito importante. Porque Invasão Secreta basicamente é sobre vários Skrulls terem dominado vários cargos importantes do planeta Terra. Sim. Assim, eles não mostraram isso de forma negativa, mas se tem uma Skrull agente do FBI, pode ter uma Skrull... sei lá, que é o presidente, por exemplo. Sim, eu acho que eles podem até fazer uma releitura da Invasão Secreta e, tipo, a Invasão Secreta for organizada dos Skrulls junto com o Nick Fury, então é uma invasão secreta com muitas aspas do bem. Entendi. Foi o Nick colocando agentes, né, disfarçados em várias vertentes da humanidade. Interessante. O próprio Nick Fury no Soldado Invernal, que é algo que é muito questionado pelo Steve Rogers, quando ele fala do protocolo, eu não lembro o nome do protocolo, que basicamente servia para eliminar a ameaça antes que a ameaça acontecesse. Sim. Que é algo que os Estados Unidos passou a aplicar após o 11 de setembro, que eles chamam de política do medo. Que eles estão com tanto medo de novas ameaças terroristas, isso na vida real, que eles tentam evitar o crime antes que o crime aconteça. E o Steve Rogers discorda do Nick Fury, dizendo que isso é uma invasão de privacidade, e isso vai contra a liberdade das pessoas. Porque você não pode vigiar as pessoas dessa forma, o Steve Rogers diz. Que o crime deve ser impedido após o crime acontecer, não antes. E talvez o Nick Fury ele não tenha mudado de ideia. Talvez o Nick Fury ele realmente tenha tentado infiltrar esses Skrulls no mundo
com boas intenções, mas talvez dê merda. Porque da mesma forma que existem humanos bons e humanos ruins, podem existir Skrulls bons e Skrulls ruins também. Claro. Então, interessante, estou curioso para ver o desenrolar de Invasão Secreta e Capitã Marvel 2. E a última cena mostra quão foda a Wanda já é como feiticeira. Sim. Porque mostra a Wanda fazendo um simples café da manhã, bebendo ali seu chazinho, seu café, em sua forma física. Porém, a alma da Wanda não estava dentro da Wanda. Ela, igual o Doutor Estranho, ela consegue criar uma projeção astral. Só que ao contrário do Doutor Estranho, que nos filmes só mostrou ele fazendo projeção astral em 2 momentos. No primeiro ele estava dormindo e a projeção astral dele estava lendo um livro. E no segundo ele estava em coma numa maca e a projeção astral dele estava ajudando a enfermeira, que eu esqueci o nome, a curá-lo. Sim, e a batalhando ao mesmo tempo, né? Exato, e batalhando ao mesmo tempo. Só que o corpo físico dele estava inconsciente. Só que a Wanda, ela conseguiu fazer uma projeção astral enquanto o corpo físico dela está consciente fazendo as coisas. Sim, e detalhe que na batalha entre a Agatha e a Wanda, a Agatha diz que no livro diz que a Feiticeira Escarlate tem mais poder do que o Mago Supremo. Então, já tá dizendo aí entre linhas de que a Wanda tem mais poder do que o Doutor Estranho. Isso, a Wanda, basicamente, ela é uma feiticeira, né? Ela é uma bruxa que tem poder demais, mas não tem treinamento. E a série termina indicando que ela está estudando. Ela está estudando o Darkhold, né? O Tomo Negro, pra ficar mais forte em magia e para, ao que tudo indica, tentar encontrar uma maneira de salvar os filhos. Eu acho que ela deve ter tido aquele sentimento de que, eles são reais. Eles vieram de algum lugar e foram para outro lugar. Lembrando a frase, ela disse: muito obrigado por vocês terem deixado eu ser sua mãe. Mas se ela criou eles do nada, como assim eles deixaram ela ser a mãe dele? E se aquela teoria de que eles podem ser almas de alguém, almas que entraram em um corpo que tava dando boi, no caso esses 2 corpos que a Wanda criou, for verdade? E se essas almas estão presas em algum outro plano, algum plano astral, e ela tá estudando Darkhold, lembrando que eu te falei, Darkhold é um livro que nos quadrinhos serve para abrir dimensões, justamente para tentar encontrar em qual possível dimensão os filhos dela estão. Até porque, como você ainda não mencionou aqui, a gente ouve os gritos dos filhos falando: mãe, me ajude, me ajude. Exato, assim, pode ser os próprios filhos, pode ser uma ameaça de algum vilão que tá tentando enganar a Wanda, nunca se sabe. Só sei que Wanda não vai ser, Feiticeira Escarlate não vai ser uma vilã de Doutor Estranho 2. Eu tô sentindo, pra mim, se ela for, Nariz, é jogar no lixo tudo que eles construíram em WandaVision. É, porque ela tem uma redenção, né? Exato, ela tem uma redenção, é jogar no lixo. Eu acho que ela vai ser parceira do Doutor Estranho. Creio eu que talvez ela possa até pedir ajuda pro Doutor Estranho e virar uma espécie de aprendiz dele. Olha, eu vou aproveitar pra ir um pouco mais nessa teoria. Ela está lidando com Darkhold. Pode ser que ela faça alguma magia que seja errônea e libere o demônio do Darkhold, e aí sim ela vai atrás do Doutor Estranho e pedir ajuda pra derrotar esse demônio. Exato, lembrando que tem uma personagem que está confirmadíssima e já tem atriz em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é a Miss América. Sim. América Chaves. E ela é uma personagem que mora no Nexus, que é a dimensão entre dimensões. Sim. Talvez ela abra um portal por acidente e traga a Miss América pra cá. É. Eu acho que a grande missão da Wanda em Doutor Estranho 2 é recuperar os filhos, provavelmente desfazer a merda que ela pode ter feito ao estudar o Darkhold. Creio eu. E vale constar que a trilha sonora da cena da Wanda, do Feiticeira Escarlate estudando o Darkhold, é o tema do Doutor Estranho. Verdade. Caraca. Entendeu? Já indicando que é uma ligação direta com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E aí eu achei legal ela morar numa cabana. Sabe por quê? Historicamente, bruxas moram em cabanas no meio do mato. E ela está morando numa cabana no meio do mato. E bota mato nisso, que o lugar é bem isolado. E Nariz, eu só fiquei com dúvida também, falando de pontas soltas. E as crianças, hein?
Como eles vão fazer a ligação delas para os filmes é muito difícil de pensar, né? Porque assim, eu não digo Billy e Tommy, eu digo as crianças de Westview. Sim. Provavelmente conforme ela liberou, voltaram as crianças. É como se as crianças tivessem sido presas por justamente aquele negócio. Teve um episódio que eu acho que o Mercúrio questiona ela, fala assim, o que você fez com as crianças, tal, não sei o que. Você tem medo... Você deixou ela presa você tem medo foi de, algo assim, de você acabar deixou ela com presa a nos com a mente quartos deles, né? Sabe, tipo, você não quer controlar, não quer fazer eles passarem por isso. Então deu-se a entender que ela tinha escondido mesmo as crianças, tipo, isoladas todas elas em quartos, sabe, tipo, trancadas, pra não ter que comandar a cabeça delas. Até porque elas apareceram no dia do Halloween, né? Halloween. Mas... A Dot, Nariz, nesse episódio até diz que quando a Agatha libera a mente da Dot, que na verdade se chama Sarah, a Dot fala, eu preciso ver a minha filha. Por favor, dá um personagem pra minha filha. Ela pode ser amiga do Billy e do Tommy, ela pode ser a Bully da escola dos dois, mas faz eu ficar com a minha filha do meu lado, tipo, dá uma função pra ela, já que eu sou uma personagem no seu mundo de sitcom, faz minha filha também ser uma personagem, sabe? Então, meio que ficou subentendido, né? Que ela poupou as crianças, mas ao mesmo tempo isolou elas em algum lugar. A partir do momento que o Rex acabou, voltou tudo ao normal, as crianças voltaram. Pra mim é isso. Aparentemente é isso porque eles não elaboraram a respeito, né? E de qualquer forma, né? Eu acho que se tiver mais alguma ponta solta, eles vão tentar corrigir no futuro. Isso. E Nariz, como eu disse, eu adorei esse último episódio. Foi uma excelente conclusão para uma história muito pessoal da Wanda e do Visão. Uma excelente conclusão para o arco da dor da Wanda, né? Do luto da Wanda. Ela aprendendo a aceitar que, infelizmente, coisas ruins acontecem. Não há o que se fazer a não ser tentar superar e se tornar uma pessoa melhor através disso. Não uma pessoa pior. Concordo com você, acho que foi um ótimo jeito de trazer uma origem, né, pra Wanda, que a gente não tinha uma história de origem, de trabalhar muito o lado da personagem, que também não era uma coisa muito explorada nos filmes da Marvel, até porque ela sempre era um personagem secundário, tava sempre ajudando, né, os principais, então deu a devida importância para o personagem, trouxe mais importância para o Visão, que a gente agora tá curioso para saber o que vai acontecer com ele também, e claro, deu sequência aí no universo cinematográfico da Marvel, e agora é aguardar e ver o que virá. Bom, depois de tudo isso, a gente traz as manchetes do dia. Velozes e Furiosos 9 é adiado pela terceira vez. Agora, o filme chegará nos cinemas apenas no dia 25 de junho de 2021. Steven Spielberg e os irmãos Duffler, que são os criadores de Stranger Things, vão adaptar o livro O Talismã de Stephen King como uma série da Netflix. O confiável site da Illuminerd revela que a Marvel Studios está desenvolvendo um filme batizado de Os Mutantes, que provavelmente é o reboot dos X-Men na qual Kevin Feige está trabalhando. Segunda temporada de The Witcher deve introduzir personagem importante dos livros. A personagem em questão chama-se Nenneky, que nos livros é uma figura materna para Geralt de Rivia. Fotos do set do filme Thor Love and Thunder mostram possível transformação de Jane Foster na poderosa Thor. Nas imagens em questão, podemos ver Jane no local onde Odin morreu, que é o mesmo local onde o Mjolnir também foi destruído, e em cima do túmulo de Odin encontra-se os pedaços de Mjolnir. A cena em questão dá a impressão que ela encosta nos pedaços de Mjolnir e passa a ser possuída. Se é esse o momento ou não que ela vai ganhar os poderes, só no filme ou em um eventual trailer para descobrirmos. Rumor indica que uma adaptação de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada pode estar sendo desenvolvida pela Warner Brothers. A série da Mulher Hulk pode ter envolvimento dos Skrulls. Eles estão procurando
atrizes entre 20 e 30 anos para interpretar uma personagem que muda de forma e que tem um amor enorme pela cultura pop. Vale dizer que nos quadrinhos a Jennifer Walters, que é a mulher Hulk, possui uma melhor amiga que é uma Skrull chamada Jacinda. E estão especulando que talvez a metamorfa em questão seja Jacinda. Nos quadrinhos, a Jacinda começou sendo uma antagonista da mulher Hulk e depois as duas viraram amigas. Rumor afirma que Robert Downey Jr. quer interagir com Deadpool no terceiro filme do personagem, mas não como Homem de Ferro, mas sendo ele mesmo, o próprio Robert Downey Jr. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado a você que sempre faz o download aqui, né? Tanto pelo Orelo, que é a plataforma de podcasts que ajuda todos os criadores de conteúdo, quanto também no YouTube. Sim, estamos no YouTube, procura lá, vai lá na pesquisa, coloca Nerd Raiz Nerd Nutella, mas na pesquisa você coloca por canal, né? Channel. E daí, quando você pesquisar, vai ser a primeira opção que vai aparecer, o primeiro canal ali disponível com o nosso logo, tá certo? Se inscreva por lá e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem episódio novo no YouTube do Nerd Raiz Nerd Nutella. Você também pode ouvir pelo Spotify, por todas as outras plataformas de podcast, a gente agradece sempre. E claro, você também pode seguir no @Nerd Raiz Nerd Nutella no Instagram, lá tem a publicação de todos os episódios, tem algumas brincadeiras, né, dos destaques lá, você pode conferir, enquetes, quiz, muita coisa bacana, e você pode mandar também a sua sugestão ou comentário por lá ou nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @MilegoPrado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e FabioNariz no Twitter. Obrigado mais uma vez pelo download. Indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para o seu amigo, para sua família, para todo mundo que gosta desses assuntos, para ficar sempre por dentro e vocês também debaterem. E claro, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.